Olá, meu nome é Joyce e este é um vídeo seminário no formato Pechakucha, que foi baseado em um conceito do capítulo 4 do livro Proust foi um neurocientista, que foi adotado pela disciplina Biofísica para Biologia da UFRJ. Nos próximos slides, eu vou falar sobre uma doença neurodegenerativa bastante comum, principalmente em pessoas acima de 65 anos, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer também é chamada de mal de Alzheimer e foi descrita pela primeira vez pelo médico alemão Alois Alzheimer em 1906. Hoje em dia, estima-se que só no Brasil ela acometa mais de 1.200.000 pessoas. Tendo o Brasil, segundo o IBGE, 15 milhões de pessoas com ou acima de 65 anos, a cada 12 idosos brasileiros, um deve ter Alzheimer. Além disso, de acordo com a ADI, a cada ano são registrados 7,7 milhões de novos casos de Alzheimer no mundo, ou seja, um novo caso a cada 4 segundos. Então, como se pode ver, é uma doença que só tem previsão de aumento, e com isso, a Organização Mundial da Saúde já incluiu a doença de Alzheimer entre os maiores problemas mundiais de saúde. Como eu disse no início, o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Mas o que seria isso? As doenças neurodegenerativas são doenças que têm em comum a perda seletiva e progressiva de neurônios em uma ou mais regiões anatômicas do sistema nervoso, ou seja, as principais células constituintes desse sistema vão perdendo a sua função. Para você entender melhor, agora eu vou explicar um pouco mais sobre os neurônios. Essas células são formadas anatomicamente por dendritos, corpo celular e axônio, e esses neurônios estão separados uns dos outros pelas fendas sinápticas. Com isso, para ocorrer a passagem do sinal elétrico de um para outro, são feitas as transmissões sinápticas, que passam entre eles pelas sinapses, que são as ligações. O sinal passa sempre do sentido axônio de um neurônio para o dendrito do próximo. Assim, para que essa transmissão ocorra, o axônio do neurônio pré-sináptico, que é de onde o estímulo vem, deve liberar acetilcolina, para que ela interaja com os receptores presentes nos dendritos do neurônio seguinte, o neurônio pós-sináptico, fazendo com que o novo estímulo se inicie nesse neurônio, gerando uma cascata. Essa cascata é o que ocorre quando a gente, por exemplo, pensa, memoriza e se move. E como você já viu, para isso ocorrer, precisa de interações entre os neurônios, ou seja, da ação da acetilcolina. Assim, após o seu uso em um neurônio, a acetilcolina é quebrada pela acetilcolinesterase em colina e ácido acético, o que faz com que ela não estimule mais os receptores e seja reabsorvida pela célula, fazendo com que o processo possa se reiniciar. Em relação às causas do Alzheimer, elas ainda não são completamente entendidas, mas o que se sabe é que duas proteínas vão sendo produzidas anormalmente, a proteína beta-amiloide e a proteína tau. E existem alguns estudos tentando relacionar o Alzheimer com questões genéticas, mas até onde se sabe, somente 5 a 10% dos casos são genéticos, a grande maioria por conta do envelhecimento. A proteína beta-amiloide vai formar placas amiloides ao serem depositadas entre os neurônios, e a proteína tau vai ser hiperfosforilada, formando os emaranhados neurofibrilares dentro desses neurônios. Com isso, essas células perdem sua comunicação e muitas morrem, fazendo com que ocorra uma diminuição do volume cerebral, principalmente nas regiões responsáveis pelas funções cognitivas. E, além disso, observa-se que a acetilcolina é quebrada pela acetilcolinesterase, mas não é reabsorvida, fazendo então com que seja perdida, o que faz com que a comunicação entre os neurônios fique prejudicada, e com isto, que ocorra a perda de memória. Para você ter uma ideia, na doença de Alzheimer pode ter perda de até 90% da acetilcolina disponível. Na maior parte das vezes, no estágio inicial da doença, ocorre a perda de memória recente, ou seja, o paciente não se lembra de fatos que ocorreram ontem ou hoje, por exemplo, mas se lembram de fatos mais antigos, ou seja, as áreas responsáveis por reter novas informações são afetadas primeiro, mas à medida que a doença evolui, outras funções cognitivas também são afetadas, como a linguagem, o julgamento e a orientação. Para entender melhor, em relação às regiões cerebrais, o processo de memorização ocorre, resumidamente, da seguinte forma. Primeiro, a informação entra no lobo frontotemporal, vai para o lobo temporal, onde a informação se aprofunda no hipocampo, onde tem muitos neurônios com acetilcolina, que é onde a memória se consolida. Após essa consolidação, as informações são transferidas para outras regiões do córtex. A doença é dividida em 3 estágios, o estágio inicial, intermediário e o final, mas os pacientes podem estar entre 2 estágios e a duração deles é muito variável. Como eu já mencionei, no primeiro estágio a memória recente é afetada. Assim, vê-se então que o hipocampo é o primeiro a ser acometido. A partir daí, as outras regiões do córtex cerebral começam a ser afetadas, e ao final da doença, quase todo ele está comprometido. No segundo estágio, vê-se uma mudança de comportamento, perda de memória mais antiga e das funções motoras, gerando maior dependência da família. E no estágio final, tem dificuldade de realizar funções básicas, como engolir, e muitas vezes o paciente apresenta maior agressividade. Assim, acredita-se que com o diagnóstico precoce e o uso da medicação, pode-se fazer com que haja uma diminuição da velocidade de progressão da doença. Atualmente, os medicamentos utilizados pelo paciente de Alzheimer são basicamente 2. Um que atua para preservar a acetilcolina e com isto a memória, e um outro para controlar a quantidade do neurotransmissor glutamato, o qual, em altas doses, é muito tóxico para o sistema nervoso. Para o primeiro medicamento, tem 3 substâncias químicas que podem ser utilizadas: a rivastigmina, a galantamina e a donepezila, e para o segundo é a memantina. A
A rivastigmina, a galantamina e a donepezila são inibidores da acetilcolinesterase, fazendo com que ela não destrua a acetilcolina, o que faz com que haja mais dela para o impulso nervoso, para estimular os neurônios. Esse medicamento é usado nos estágios leves a moderados da doença, e a escolha de qual substância que vai ser utilizada se dá pelo médico, de acordo com os efeitos colaterais que o paciente apresenta para cada uma delas. Os medicamentos que atuam inibindo a acetilcolinesterase são os que geram mais efeitos colaterais, como perda de apetite, náuseas, vômitos e diarreia, dor de cabeça frequente, fadiga e insônia. Já os efeitos da memantina são dor de cabeça, tontura, sensação de cansaço e aumento da pressão arterial. Como foi visto, nenhum dos dois medicamentos atuam na proteína beta-amiloide e na proteína tau, as quais, de fato, até onde se sabe, quando anormais, levam à morte dos neurônios. E é por isso que o processo patológico continua e a doença de Alzheimer ainda não tem cura. Porém, há diversos estudos que buscam novos medicamentos para serem utilizados em conjunto com os atuais. Um exemplo é o uso de polivitamínicos do complexo B, principalmente a vitamina B12, pois são importantes para o funcionamento dos neurônios, e a deficiência de B12 pode estar associada a quadros de demência. Além disso, estuda-se o uso de anti-inflamatórios não esteroidais na prevenção do Alzheimer e o uso de antioxidantes. E também existem estudos para o desenvolvimento de compostos que impeçam que a proteína beta-amiloide seja produzida normalmente. E este é o fim desse vídeo seminário. Obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado e que ele tenha servido para sanar algumas dúvidas, ou então, simplesmente, para fazê-lo conhecer um pouco mais sobre a doença neurodegenerativa mais comum em relação à idade, o mal de Alzheimer. Espero ter te ajudado e até a próxima. Tchau!